Hoje, 15 de março, é o Dia do Consumidor. Em Maringá, várias ações estão sendo realizadas esta semana para marcar a data. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o coordenador do PROCON, Flávio Mantovani, que está com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, secretário, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Secretário, quais as ações estão sendo realizadas esta semana em Maringá? Pois é, nós começamos a semana com uma palestra muito legal na OAB, com diversos advogados, sobre o direito dos consumidores. Então, estiveram ali empresários, estudantes, e pudemos debater o tema. Também, durante toda a semana, estamos fazendo a entrega do selo Amigo do Consumidor, é o selo Empresa Amiga do Consumidor. Para algumas empresas que participaram de uma seleção e cumpriram algumas regras de boas práticas com os consumidores e também não tem reclamação junto ao PROCON. Então, essa semana, essas empresas estão recebendo esse selo. Além disso, a gente tem toda semana o PROCON nos bairros, a gente tem também no centro da cidade de Maringá, nós estamos percorrendo o comércio com a van, né, tanto nos bairros como também aqui no centro. Hoje, que é o Dia do Consumidor, nós estamos no terminal, nós temos toda quarta-feira o PROCON do Povo aqui, onde a população pode descer do ônibus, já é atendida no terminal ali na van do PROCON, com todo o equipamento, e volta para sua casa. Mas hoje, como é Dia do Consumidor, a gente fez algo especial. Então, em parceria com a Assim, por exemplo, a gente está fazendo também, além de todos os serviços que o PROCON já faz, de atendimento ao consumidor, a gente está também fazendo aquela análise de Serasa e SPC das pessoas para saber com quem está com o nome sujo, não está. Também nós temos aquele serviço do Não Perturbe, onde pessoas recebem muitas chamadas de telemarketing e não sabem como é que faz aquele cadastro no Não Perturbe para parar de receber esse tipo de ligação. Então, a gente também vai fazer isso para os consumidores e lembrando sempre que onde o PROCON está, a gente faz questão de fazer parceria com a Secretaria de Bem-Estar Animal para adoção de animais. Então, uma feirinha de adoção de animais aqui também. A gente chama de PROCão, né? Então, hoje, nesse Dia do Consumidor, muito evento bacana, atendimento ao consumidor, enfim, a gente quer sempre levar o serviço do PROCON até as pessoas, né? A gente sabe que aquela pessoa que é lesada no seu direito não passa de 20% daqueles que vão até o PROCON. A maioria das pessoas acabam deixando para lá. E isso é muito ruim para todos nós. Secretário, esse cadastro para não receber chamada de telemarketing resolve mesmo? Olha, ele resolve nos telefones que são cadastrados, né? Então, a gente tem uma série de telefones que são, como é que eu posso dizer, costumeiramente ligam para as pessoas para oferecer serviços e o celular acaba bloqueando esse serviço. E, às vezes, quando o celular não bloqueia esse serviço, a pessoa te liga e ele aparece um sinal vermelho no seu celular, marcando que aquele telefone é um serviço de telemarketing ou algo similar, então você pega e não vai atender, né? Então, ele é um serviço que não é 100% eficaz, eu posso dizer assim, porque uma empresa pode montar e pegar uma outra linha telefônica amanhã e esse telefone não entrou ainda nessa lista de chamadas de grande volume e ele acaba não bloqueando. Mas eu confio que pelo menos aí uns 80% daquelas chamadas que ficam enchendo a nossa cabeça ali acabam parando de ligar. Uhum. Secretário, e as pesquisas de preço? As pesquisas de preço continuam. Amanhã, por exemplo, é a quinta-feira e toda quinta-feira a gente faz pesquisa dos combustíveis. Então, a gente adotou agora uma postura no PROCON de que toda semana tem que ter pesquisa. Então, toda quinta-feira tem pesquisa do preço dos combustíveis. A gente está fazendo pesquisas mensais agora, que é uma novidade, de fraldas, né, para crianças e também daquele leite fórmula, aquela fórmula infantil, que muitas mães buscam o melhor preço e não conseguem encontrar. A gente tem também a pesquisa mensal do gás de cozinha, que as pessoas podem ficar informadas sobre isso. A gente tem as pesquisas que são da cesta básica também, que são feitas de forma mensal. A gente tem pesquisa de material escolar, que aí já é diferente, né? São 2 vezes por ano. Pesquisas da quaresma, pesquisas do preço do peixe. Enfim, o PROCON, toda semana, tem mais de uma pesquisa passando para a população. E é importantíssimo que as pessoas acompanhem as pesquisas. Um grande exemplo disso são os combustíveis. Nós temos diferença de um posto para o outro que chega a dar R$ 1,50. Então, a gente tem matérias que a gente vê na imprensa que Maringá é o combustível mais caro do Paraná. Então, aqui tem um dos preços mais caros do Paraná, mas também tem um dos mais baratos, né? Só que as pessoas acabam não pesquisando. Maringá é uma cidade muito rica e tem esse perfil, né? As pessoas abastecem no posto não pelo preço, abastecem porque o posto é perto de casa, porque gostam da estrutura daquele posto, né? Então, não são todas as pessoas que pesquisam preço para abastecer no mais barato, mas é importantíssimo que, quando a gente abastece no lugar mais barato ou compra no mais barato, quem vende mais caro vende menos e, consequentemente, é obrigado a baixar o preço também. Então, essa autorregulação do mercado, se eu posso assim dizer, ela é de extrema importância. Por isso que as pesquisas do PROCON são nesse sentido, para as pessoas saberem aonde podem comprar mais barato. E a qualidade dos combustíveis?
A gente tem uma parceria com a Huawei que faz uma verificação nos postos de combustíveis, tanto de maneira sazonal, como também quando o PROCON é acionado. Inclusive, no próprio PROCON, nós temos um equipamento que é uma maleta, e ela chega naquele posto de combustível quando tem algum tipo de denúncia, abre aquela maleta e faz instantaneamente aquela aferição para saber se aquela gasolina tem muito álcool ou não tem, se aquela qualidade do combustível está ok ou não. E, é claro, quando as pessoas desconfiarem de algo, né, podem acionar o PROCON. Mas faz já algum tempo que nós não temos esse tipo de situação em Maringá, porque quanto mais a gente aperta a fiscalização, menores os problemas são que aparecem, né? Então, por isso que quanto mais o PROCON fiscaliza, quanto mais o PROCON está nos postos de combustível recolhendo notas fiscais, levantando se aquele aumento que o posto deu é justificado ou não, mais a coisa se ajeita e as empresas agem de maneira correta com os consumidores. Secretário, e aquele projeto de aplicativo para o menor preço do combustível? Pois é, nós estamos tentando vencer a parte burocrática do PROCON, porque nós temos que fazer uma licitação para poder comprar isso. A gente está tentando, já no aplicativo que nós temos já licitado e que vai ser colocado em funcionamento, para tentar colocar essa funcionalidade dentro do aplicativo. Inclusive, ontem fizemos uma reunião, inclusive com o Tecpar, para ver se a gente conseguiria alguma alternativa rápida para a gente fazer isso. Caso não seja possível e a gente vê que isso vai demorar, a gente vai colocar, obviamente, num site. Então, as pessoas também podem acessar um site, né, através do seu celular e acompanhar o menor preço. Então, por hora, a gente só está com essa lista, com uma lista corrida, vamos dizer assim, dos preços do combustível e uma marcação verdinha naquele posto, que é o mais barato de cada tipo de combustível. Mas a nossa ideia principal é que tenha logo esse aplicativo, porque com esse aplicativo, Luciana, a gente não precisa mais mandar o fiscal posto por posto para saber que preço que está a gasolina toda semana, né? Com esse aplicativo, os próprios postos de combustível podem abastecer esse aplicativo com os preços, o que fica muito mais fácil, muito mais rápido, o cidadão tem informação mais facilitada. Então, a gente espera que a gente consiga vencer essa parte burocrática aí e colocar isso para a população o mais rápido possível. Secretário, quais são as principais reclamações dos consumidores em Maringá? Olha, a gente fez também algo novo no PROCON, né? A gente está trabalhando agora com indicadores, que é o BI nosso aqui. Então, a gente, por exemplo, no mês de janeiro, nós tivemos 1.143 processos iniciados aqui no PROCON. Então, é uma média de atendimento de 70, 80 por dia, mas desses aí, mais ou menos 50 acabam virando processo, né? Então, nós temos aí, em primeiro lugar, com 35%, que é uma coisa inédita, que a gente não tinha isso, né? Que são os serviços financeiros. Aquele empréstimo consignado que não foi autorizado, aquele dinheiro que foi debitado em conta que a pessoa não sabe para que é. O empréstimo não autorizado é o campeão aqui que nós temos, né? Então, as financeiras vão emprestando dinheiro para as pessoas não sabem, algumas o dinheiro entra na conta, ela nem solicitou, acaba gastando, ou quando não, as parcelas são com um juro muito alto, e o juro come o dinheiro emprestado e mais do dinheiro da pessoa, e quando ela vai ver, não sabia nem que tinha dinheiro na conta e comeu o dinheiro dela. Então, isso aí, 35% aproximadamente, são as reclamações. Depois, com 33%, nós temos aqui o serviço de telefonia. Então, a internet dando problema, planos de telefonia, que o combinado era 50 e acabou passando para 70, tudo aquilo que a gente está acostumado a dizer. Então, em segundo lugar, a telefonia. Em quarto lugar, mas bem lá para baixo, com 5%, a gente tem a questão aí das empresas concessionárias, ou seja, Sanepar e Copel. Então, são questões mais de ajuste e fazer renegociação de dívidas e algo nesse sentido, algumas reclamações, e depois disso, né, a gente tem um serviço de saúde com mais ou menos 3%, que são serviços de saúde, que são os planos de saúde, que de uns tempos para cá vem aumentando demais o valor do plano de saúde das pessoas, o valor de coparticipação, né, isso está prejudicando muita gente em Maringá, inclusive a gente está fazendo diversas multas em grande volume do PROCON quanto a isso, e no próximo levantamento, certamente, esses 3% aqui vai passar para 10% ou mais, né? E depois, é claro, o grande volume são os picados. Picado é quando a pessoa faz uma compra na internet e não recebe, faz uma compra no comércio e não dão para ela nota fiscal, todo aquele trabalho corriqueiro que o PROCON faz. Uhum. Tem muita pegadinha ainda nas formas de pagamento oferecidas no comércio, de um modo geral. Eu digo isso porque um ouvinte mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que fez uma compra, a vendedora ofereceu uma forma de pagamento em 8 parcelas e disse que na medida que o ouvinte pagasse aquelas parcelas adiantada,
pagasse adiantado, ele teria um desconto, ou seja, no final sairia ganhando. Mas daí o ouvinte perguntou se tinha juros e ela disse, é um juros pequeno, quer dizer, se ela não informasse que tinha juros, ele ia parcelar e ia pagar um juros embutido aí que ele nem saberia. Tá cheio de pegadinha, né? Às vezes o comerciante nem sabe da legislação para o consumidor, mas todo mundo obrigado a saber, principalmente quem tem comércio, né? Quem não tem advogado, consulte e quem não pode consultar um advogado, vá até o PROCON, que o PROCON faz a orientação. Então, a gente tem isso nas lojas. Quando você vai numa loja e um produto pode ser parcelado, você não pode ter aquela plaquinha assim, esse produto custa R$100 em 10 parcelas de 10, né? A plaquinha tem que constar, esse produto custa tanto, a parcela é tanto, no fim da história você vai pagar tanto, o juro é tanto, né? A legislação é bem clara e a multa é pesada para quem não faz isso, né? Outras coisas que nós temos também aqui, por exemplo, algumas lojas que vendem pneus. Aí você faz um anúncio, olha, esse pneu está em promoção agora por R$150. Aí lá embaixo, na letrinha pequena, olha, mas só vai valer se você instalar aqui na loja. Isso não existe, isso é venda casada, né? Então, essas pequenas pegadinhas, né, que a gente acredita que a maioria delas nem seja por má fé daquela empresa, mas é por falta de conhecimento. Mas para o PROCON, se é por má fé ou por falta de conhecimento, a empresa é autuada, não tem jeito, né? Então, é muito importante que as empresas procurem o PROCON também para saber como é que funciona a questão da legislação. E, obviamente, que as empresas que estão agindo de má fé, aí o peso é um pouco mais pesado. Secretário, só para encerrar, o PROCON aumentou muito o volume de multas, como é que está o fundo municipal do PROCON? Olha, o fundo municipal do PROCON agora, eu tenho dados até de janeiro, né? Nós temos aí 29 milhões de reais em caixa no PROCON, nós temos mais 47 milhões que estão na via administrativa, ou seja, estão ainda com tempo de recurso para as empresas, que as empresas recebem uma multa e tem um tempo para se explicar, para tentar quebrar essa multa, né? Então, são 47 milhões e 87 milhões ajuizados, que são as empresas que não pagaram as suas multas, e a Prefeitura de Maringá, através da Procuradoria, entrou com uma ação na Justiça, virou dívida ativa, e essa pessoa vai ter que responder na Justiça. Aí sai da mão do PROCON, né? Então, esse é o volume que nós temos em caixa. A gente não tem um levantamento agora, pelo menos não aqui comigo, né? Desses últimos tempos, né? Porque eu estou no PROCON agora faz pouco tempo, vai para 2 meses e pouco, né? Mas a gente já, numa média, por exemplo, de multas que nós tivemos no ano passado, se você fizer um comparativo agora, né? Então, no ano passado, a gente tem uma base de quase 10 milhões de reais de entrada de caixa. Eu só num mês apliquei mais de 10 milhões de reais de multa, mas não é porque eu sou chato, né? É porque algumas situações ocorreram. Então, você tem a empresa Oi, por exemplo, que deixou vários equipamentos jogados no centro da cidade, como aqueles armários que você sabe, sequer respondeu o PROCON, levou uma multa de 3 milhões de reais. Nós temos a situação com a Copel, que gerou uma multa de 4 milhões 781 mil reais por conta dos fios caídos. Você tem uma financeira que presta serviços aqui na cidade e por fazer empréstimos consignados não autorizados, levou uma multa de 5 milhões de reais. Então, só nessa conta que eu falei para você aqui, já passou de 10, né? Isso num mês. Então, a gente tem que agir de maneira pesada com essas grandes empresas. Então, o banco é uma que a gente sempre fala, né? Porque quando a pessoa recebe um empréstimo consignado e ela vai no PROCON reclamar, a gente consegue dar um jeito. Só que depois que a gente fez o PROCON do Povo aqui no terminal e começou a atender as pessoas que não iam até o PROCON, mesmo que o PROCON seja do outro lado da rua, que as pessoas não vão. Então, a gente tem uma base que a gente acredita que no máximo 20% das pessoas que são lesadas procuram os seus direitos. A outra parte não procura, porque ela vê um dinheiro na conta, acaba gastando, acaba se culpando por aquilo e toca a sua vida. A parcela é de 30, de 100, de 50, pessoas que pegam boletos, por exemplo, que recebem por e-mail, recebem por WhatsApp, acabam pagando boletos que sequer sabem de onde mas pagam para não ter dor de cabeça. Isso está errado. As pessoas têm que ir para o PROCON acabar com isso, né? Então, quando você recebe uma conta que não é a sua, não pague. A gente é tão difícil no nosso dia a dia a gente pagar as nossas contas, né, Luciano? Imagina pagar conta que nem sua não é. Não faça isso, não pague. Vá até o PROCON. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia. Para você também, muito obrigado e obrigado pelo espaço. Nós conversamos com o coordenador do PROCON de Maringá, Flávio Mantovani. Hoje, 15 de março, é o Dia do Consumidor.